Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você irá nos assistir, nos dar a sua presença aqui neste canal, para podermos juntos, ampliarmos os nossos conhecimentos. Este é o grupo Despertar, o Tempo de Despertar o Ser, um grupo que foi constituído para o autoconhecimento. Já atua há mais de 10 anos no Movimento Espírita Francisco de Assis, em Dourados, Mato Grosso do Sul. E hoje, como vocês podem perceber, nós temos a honra, de ter a presença do nosso amigo e irmão Sebastião Camargo, que é autor da obra O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, que é a obra que nós estamos estudando no momento. Já estamos na segunda leitura desta obra e assim a gente vai conseguindo desenvolver em nós essa aptidão, vou colocar assim, de buscar o autoconhecimento e evoluirmos, cumprirmos o nosso papel aqui na Terra. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa sala, né, Sebastião? Bom dia, Sebastião. Excelente dia, um magnífico dia a todos. Que Deus nos abençoe, que o Cristo nos ilumine, que os benfeitores nos inspirem e que os elementais nos sustentem neste ambiente de luz, de paz e de esclarecimento. Assim seja. Vamos lá, então. Nós estamos neste capítulo 9, que trata sobre as fixações mentais. Será que a gente tem fixação mental? A gente já veio aqui, o Sebastião já veio nos auxiliar, nos socorrer, sobre as formas pensamento, o que isso constitui. E quando ele é fixado, quando você gruda em um tipo de pensamento e fica repetitivo, o que isso provoca, E aqui, então, primeiramente, a gente já estudou nas aulas passadas, mas podemos retomar hoje com a presença de Sebastião, as enfermidades e possibilidades, e estamos em fixações enfermiças, Então, essa é forte, Porque não é positiva, Ela gera, sim, uma enfermidade. E para quem está acompanhando a obra aí, nós estamos na página 318 dessa edição que eu estou, tá? E é o item Fixações Enfermiças, dando continuidade ali na citação de Miramês e Joseph Kleber, que nos conclamam a repensar o comportamento diante da vida e das leis que regem o cosmos. Essa disposição te ensinará a somente ver o bem onde haja o mal, no qual não deves pensar nunca, porque quem pensa, cria e é responsável por sua criação. Essa citação, então, é do espírito Miramês. A outra citação: a matéria mental, ao ser estudada da mente, interage com o meio ou a atmosfera psíquica, atraindo para si elementos imponderáveis. A princípio, a mente humana cria formas mais ou menos permanentes, de acordo com o conteúdo emocional, e volitivo. Essas criações manifestam-se como vibrações radiantes, semelhantes e relâmpagos fugazes. Essa citação é de Joseph Kleber, Robson Pinheiro, que psicografou, além da matéria, elementais naturais e artificiais. Aí vem a explicação que Sebastião coloca logo a seguir, depois dessas citações. Esses elementos imponderáveis
são os princípios inteligentes do universo que formam as consciências elementais, responsáveis pela estruturação do fluido energia universal. Esse fluido é que dá forma e vida às coisas, ou as transforma e as mantém orientado por hábeis servidores do Cristo em todos os estágios dimensionais da vida. Devemos nos questionar se estamos prontos para iniciar a criação do mundo interno como almejamos, pleno e feliz. Sabemos que não será menos fácil do que a criação do nosso lar, de André Luiz. Aqui, né, vem então essa questão da ordem mental e a criação que fazemos perante o mundo através da interação com o que pensamos e esses elementais que estão aí para nos servir, né, Sebastião? É por aí mesmo que a gente vai pensando? Com certeza. Como eu já falei várias vezes, as primeiras informações que nos chegaram desses pequeninos, inicialmente eu quis arriscar a psicografar alguma coisa, já que a psicofonia, eles começaram a fazer a abertura e interromperam, onde Ramatiz falou: nós vamos passar no máximo os traçados gerais, o resto é contigo, que não queremos instrumentos, queremos parceiros. E aí começou a vir na mente, não a psicografia em si, que também eles nunca fizeram, porque seria deles a obra e não com a nossa participação. Mas veio de forma intuitiva, vejo pequenos fascículos de luz querendo me servir. Penso num átomo e ele se faz. Penso numa molécula e de imediato ela se elabora. Penso numa célula, num tecido e assim por diante. Então, conforme veremos adiante, as origens do câncer, ou até antes, com Camille Flammarion, Gabriel Delane, melhor dizendo, que sem a alma virtual jamais existiria um ser. E a alma virtual são os elementais. Mas o curioso é que, se formos organizar um átomo, conforme Ramatiz, e veremos isso, e já vimos lá no capítulo 6 também. Então, se eu penso num elétron, ele é um elemental. Mas cada fóton que compõe um elétron também o é. Se eu penso na matéria mental, ela é composta de seres vivos incontáveis, elementais. Mas esses seres vivos incontáveis tiveram a sua origem no fluido universal. E aí, como nós vimos na leitura, eles próprios estruturam o fluido universal. Por isso que a matéria-prima do cosmos é o espírito como princípio inteligente. A união de dois princípios inteligentes ou mais já começa a originar-se a consciência elemental. Onde houver dois ou mais em meu nome, aí eu estarei. Inicialmente, essa consciência organizadora dos dois ou mais é o próprio Cristo. Depois eles vão se fazendo como servidores do mesmo e cada um cumprindo a sua tarefa, dado a necessidade, o momento, o lugar. Tem um acontecimento em que Sebastião fala dos elementais artificiais e logo em seguida o espírito Joseph Kleber corrige o pensamento de que, embora criado pelo homem, tudo é natural. Não esqueço, diz a Pamela, né? Então, não tem como a gente criar nada que não seja de origem natural, né, Sebastião? Isso também é da lei, né? E uma vez interagindo com o fluido, é natural, né? Então, como eles estão ali no fluido cósmico universal, e aqui também me suscitou uma questão.
que é o que você já fala, né, já nos ensina, para não nos alimentarmos de conteúdos, né, menos, que não são bons, né, de conteúdos ruins, porque isso nos conecta, né, e nos faz pensar coisas ruins, coisas que não são boas. E aí a gente passa já a criar, né, a partir do momento que eu começo a interagir com conteúdos não belos, né, que vai me levar para uma situação perniciosa, aí eu já começo a criar. É isso mesmo? Vamos só aliviar as frases, só para não feri-los. Na verdade, não são ruins, são inabilitados. Ok. Porque alguém programa uma estrutura de um refrigerante, por exemplo, para viciar-nos. Então, são elementos viciosos. Eu posso trazê-los. Só que eles vão criar um clã dentro de mim pedindo mais do mesmo. Assim como nós vimos Divaldo Pereira Franco abraçar o moço com a estrutura do câncer em fase terminal, dizendo-nos que ele tinha habilidade para ressignificá-los e o outro iria morrer. Então, se não temos a habilidade para ressignificar essas estruturas e dar a elas um novo norte, é melhor trazer aqueles que nos obedecem ou que sabem fazer aquilo que necessitamos. Hoje, há uma polêmica dos carboidratos. Eles são nobres, só que mudaram a genética deles. Desestruturaram. O trigo já não é mais trigo. Pelo menos o trigo harmonioso que tínhamos lá na origem. Então, tem um outro fim, de causar enfermidades e não mais de alimentar, de fato. Então, quando nós sabemos da existência desses elementais, quando olhamos para o alimento, nós podemos dissociar, como Santo Antônio de Pádua o fez, quando o estalajadeiro colocou veneno no alimento dele e de seus parceiros, de seus companheiros. Ele deu a ordem para os elementais desfazer a molécula do veneno e transformar em alimento ou em remédio. E ninguém morreu. Então, se não tivermos esta habilidade, é melhor trazer aqueles que estão predispostos a nos obedecer ou que já sabem fazer o que necessitamos. Quando você fala do trigo, vem assim muito forte, né, a divisão do pão que Jesus fez, né, e mesmo a multiplicação. E aquela época não era nada ruim, né? Provavelmente era tudo de bom, porque era o que tinha, né, para se alimentar e não tinha nada modificado ali em termos do ganha, né? Então, o grande problema nosso é quando entra o interesse comercial, né? Então, aí eu já carrego os elementos que formam os alimentos com uma energia que não é a melhor para trazer saúde, né? Eu não carrego o alimento para levar a saúde para o ser humano, mas sim uma dependência econômico-financeira, não que a economia e as finanças é algo ruim, não é isso o aspecto que nós queremos mostrar, mas é a questão do ser humano por trás disso tudo, que quer cada vez mais poder, mais dinheiro, né? Então, que está aí de novo fazendo uso dos elementais para algo não nobre, né? Mas algo que seja nobre só para ele, para um ser. E nós somos coletivos, né? O nosso bem é para todos. Não existe essa atitude interesseira só para mim. Quando eu reduzo só a mim, aí sim eu crio um campo enfermiço. Podemos pensar um pouquinho assim, né, Sebastião? Exatamente assim. E os seres que assim agem, porque nós veremos nas origens do câncer com Ramatiz, que eles formam a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos. Ou seja, eles fazem todo o processo, inclusive na estruturação, manutenção e promoção do nosso corpo físico e perispiritual. Tudo são constituídos, esses elementos, com seres menores que nós chamamos de elementais. Quando eu, como empresário ou dono das indústrias farmacêuticas,
que eu posso até causar a enfermidade nos outros para ganhar dinheiro. Só que eu estou causando no meu próprio psiquismo, no psiquismo da minha família, dos meus amigos, os que estão participando comigo do evento. Para essa e para vidas sequentes que pode levar milênios sem contas até eu reestruturar o que desorganizei. Então é da lei que eu posso, até certo ponto, fazer o que eu quiser. Só que eu serei responsabilizado por aquilo que fizer, algo que dissona do bem de todos. Porque o bem de todos é o eterno princípio. Então, qualquer coisa que não vise o bem de todos, e eu me incluo no todos, porque eu sou parte desse todo, então eu posso enganar-me ou me acercar de recursos, e às vezes até medicamentosos, e quando analisamos medicamentos, nós estamos falando de elementais. Eu nunca esqueço de um propósito que fizeram na área da informática, quando começaram a elaborar os pendrives, que tinha alguns kbytes e foi indo mega, e quando estava em giga, eles programaram não era em mega ainda, o pendrive de tantos mega, me parece que de 8. E no outro dia amanheceu um pendrive com 16, sozinho. Que fantástico. Pois é. Então, eles pegaram e passaram adiante. Porque na informática é assim, Adriana. Eu te vendo um pendrive de 50 GB hoje, mas eu já tenho o de 100, o de 200 na gaveta e às vezes o de 300. A hora que eu ganhar o seu dinheiro comprando aquele, aí eu vou te induzir a deixar aquele comprar o outro. E nunca esqueça também de mais de 40 grupos de cientistas em todo o mundo tentando cristalizar a molécula de glicerina. Sem sucesso. E numa madrugada, um dos cientistas que estavam fazendo por amor o que fazia, conseguiu cristalizar. No outro dia, todas as amostras em todos os demais laboratórios do mundo amanheceram cristalizada a molécula de glicerina. Quer dizer, um só em todo o mundo. Então, a responsabilidade dos industriais nesse processo é imensa. Porque quando você imagina um leite pasteurizado, e nós sabemos que quando se aquece acima de 64 graus, o leite, por exemplo, morre quase a totalidade dos micro-organismos, dos elementais que seriam responsáveis pela nossa saúde. Só que ele é elevado a 75 graus. E quando ele baixa da temperatura natural do corpo, morre também. E ele é baixado de imediato para 9 graus. Então, o que ficou no leite, se o leite era natural, se não tinha ali esses remédios fortes que aplicam no gado, etc. E agora você imagina, tirou a gordura, que era o principal, o melhor do leite, para fazer o creme de leite, etc. Colocou soda cáustica, formol e etc. para aguentar, como conservadores, 3 dias, no máximo. Agora, o que tem num elemento que aguenta 6 meses? E às vezes vence, vai lá e reforma ele e traz de volta para a prateleira. O que tem ali? É a estrutura original dos elementais que foram feitos para a preservação da saúde ou um elemento vicioso e que vai gerar doença no decorrer do tempo? Tanto que o nosso irmão Crispim Lúcio, o amor da vida dele era as suas vaquinhas leiteiras. Ele chamava de as pretinhas dele, as suas filhinhas. E tratava quase como seres humanos. Só que a exigência do leite X era tanta que ele foi dando o medicamento X, a ração Y, etc. Chegou ao grau de maestria que a indústria queria. Até que ele viu o caminhão que veio buscar o leite, trouxe o leite do vizinho, que não tinha nenhuma tecnologia da que dele tinha, e colocou o dele junto com o outro.
Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Porque pelo menos se levasse o meu leite separado e fizesse um produto diferenciado, era uma coisa. E percebeu ainda o quão ele tinha alterado geneticamente a estrutura dos animais para chegar àquele grau de exigência para nada. Uhum. O desgosto foi tamanho que ele vendeu a fazenda de porteira fechada. Hoje ele está cultivando soja, outras coisas, menos o que ele fazia. Certo. Ele viu que todo o trabalho de respeito e etc. foi sendo alterado pelas exigências quase que incabidas. Porque se eu tiver um cuidado X, não que a medicação não seja útil, mas nós sabemos que a natureza nos oferece tudo, se eu souber usar. Eu não preciso criar artifício, porque na época que eu fui criado, praticamente nós desconhecíamos os medicamentos. Tanto que isso não é meu, isso é do pai da medicina. Hipócrates já nos ensinara que a cura está no indivíduo. Então sou eu, de acordo com o meu desapego, é que vou me capacitar-se para tal. Tanto que ele dizia, eu quero saber o quanto você está disposto a desapegar-se da doença para você poder sarar. E ainda cunhou a frase, que seu alimento seja seu único medicamento. Aí hoje nós vemos o problema dos fertilizantes. Nada contra e você vai ver, a intenção é bela. Então, quando no documentário A Evolução do Alimento, vários cientistas com as mentes brilhantes e seres com valores nobres, se esforçando para capacitar a defesa dos alimentos que não sabiam se defender. E num dado momento, uma jovem puritana, que só se alimentava dos alimentos orgânicos, fez uma crítica a eles, dizendo que eles estavam prejudicando. E ele parou, o mais maduro na idade, ele disse, eu não sei o que essa moça está dizendo, porque o alimento que ela chama de orgânico tem mais de 70 defensivos agrícolas que ele desenvolveu pelo seu processo evolutivo. Agora, os que nós estamos ajudando tem 40, 50. Nós estamos apenas completando a sua defesa para que eles possam sobreviver. Então, a intenção dos cientistas é essa. Agora, se alguém faz de propósito, mudando alguma coisa, por exemplo, o caso dos transgênicos. A ideia é belíssima, porque a roseira vai nascer com um gene do hortelã, que é o defensivo contra as formigas. Não tem problema nenhum. O caso é que eles pegaram e mudaram a estrutura do propósito, criando elementos grandes, pesados, sem nutrientes. Quando, na realidade, era para criar elementos pequenos com maiores nutrientes. Então, quanto menores, mais potentes. Só que visaram apenas o lucro e esqueceram da beleza do propósito. É como se fosse você, sou eu. Eu te ofendo, como que você vai criar o antivírus à minha ofensa? O perdão. Agora, não adianta alguém transferir para você essa capacidade. Você precisa construir dentro de você. Isso é o seu defensivo. Quando a tristeza surgir na sua vida, você que precisa desenvolver a alegria de viver. Não adianta alguém te abraçar e te contagiar com essa alegria se você não a tiver. Então, assim acontece com os elementais desde tenra idade ou desde a sua origem. Eles precisam capacitar-se para cada etapa e ter o grau de maestria. Do contrário, eles não passam para a próxima etapa. Hoje percebemos os elementais que conduzem a estrutura de uma semente ou que compõem essa estrutura e, às vezes, a semente tem medo de nascer. E tem sementes que nascem e não sobrevivem. Outras sobrevivem e fica aquela coisinha mirrada.
outras parecidas com a árvore-mãe, e a outras até superam. Vai depender do que ela aprendeu em cada lição, onde ela não negligenciou cada situação. Então, se isso existe desde as suas estruturas pequeninas, então imagine quando você traz um elemento que foi preparado, como no caso do tabagismo, cigarro com quase 4.000, até supera isso, de elementos corrosivos. Nem estou falando das drogas mais pesadas. E eu trago todo esse povo para dentro do meu universo, porque eu quero a liberdade. O que eu busco é nobre, como já afirmava Adão Nonato. Mas os meios que eu estou usando não são nobres. Porque, segundo Luiz Sérgio, a sensação de liberdade que eu estou tendo é porque o corpo está morrendo mesmo. Então, a cada porção que eu trago de cocaína para dentro do meu corpo, e inclusive o açúcar é mais viciante do que a cocaína, segundo o Dr. Jonas Moura. Então, imagine você. Se eu conheço os elementais, sei que eles formam a base do fluido universal, da matéria mental, da bioenergia e de todos os processos, e se eu os respeito. E são 3 coisinhas básicas para esse respeito. Primeiro, a frase que nós cunhamos: ninguém respeita o que não conhece. Melhor, ninguém ama o que não respeita e ninguém respeita o que não conhece. E depois, aproveitamento total. Não desperdício de coisa alguma. E tentar fazer o máximo com o mínimo. Eu só faço o máximo com o mínimo se eu pegar os elementos capacitados para tal. Eu vou, na minha linha de produção da minha empresa, fazer o máximo de produtos com o mínimo de funcionários, mas eles precisam ser especialistas na situação. Às vezes, um faz mais do que 10. Agora, eu tenho que remunerá-lo à altura da sua produção. Agora, eu quero trazer na ilusão que estômago cheio garante nutrição. E não sei que a nutrição acontece em mais de 90% na mastigação. Quando não acontece, no olhar, no toque, durante a confecção, conforme a minha sintonia e o meu propósito. Agora, se eu não mastigo adequadamente, se eu não sei do que eu estou falando, dependendo da mastigação, pode ser corretíssima, mas eu estou frente a um aparelho de TV vendo um jornal sangrento. E é o que eu estou vendo, os sentimentos que eu estou criando é que estão orientando o que eu estou comendo. Porque eles ouvem mais, ou o que funciona na orientação são os sentimentos, e não o que estamos pensando mais exatamente. Então, de acordo com a gratidão ou o agradecimento ao alimento, eu vou ter a correspondência X. Se eu reclamo do alimento, eu expulso tudo que era nobre. E vai ficar quem condiz com o meu comportamento, para alimentar o meu orgulho, a minha vaidade, a minha lamentação, e etc. E assim por diante. Por isso, nós vamos criando de acordo com o que pensamos, imaginamos, o que sentimos, o que falamos, e etc. Fundamental, então, a paz de espírito no momento do alimentar-se, né? Eu acho que fica aí uma bela dica. Uma vez estava com o Sebastião Camargo aqui em casa e ele falou assim, quando está com pressa, não sei se você lembra disso, está muito apressado, né? Nem se alimenta, sai, vai fazer o que tem para fazer, porque esse estado de espírito da pressa não vai ajudar nesse processo de alimentar-se. Né? Então, eu acho que são dicas pequenas, né, Sebastião Camargo, mas faz toda a diferença para a gente poder usufruir melhor, porque trazer a consciência, você usufruir melhor, né, daquilo que já está à nossa disposição e que a gente acaba transformando pela nossa emoção, pela nossa
pressa de viver, não sei por que todo mundo é muito apressado, né? Todo mundo tem muita pressa, uma ansiedade, falando em ansiedade aqui que cresce a cada instante, muito grande de estar não sei aonde, num topo imaginário, né? De chegar logo, né? Uma chegada que a gente está buscando, e a gente acaba não usufruindo do processo, do caminhar, né? E desses elementais que aí estão. Então, a gente não tem consciência, a gente não tem a consciência desperta para tudo que o mundo está nos oferecendo. Eu vou dar uma continuidade aqui no texto, então, Sebastião, agora, daí a gente comenta mais, ou você já quer falar alguma coisa aí para nós? Nós vamos dar um salto aqui só para fazer uma propaganda para o futuro. Tá bom. E nós podemos ir em Camilo Flammarion, lá na página 335, e você ler a citação. Ok. Só para que eles possam entender o que nós estamos falando. Uhum. E depois a gente retorna, né, e dá continuidade. Mas nós vamos voltar na leitura que você fez ali com Giuseppe Gleber. Tá bom. Então, na 335, já vou direto à citação, né? Uhum, lá de baixo. Lá. Plantas existem que vivem de modo igual a nós outros. Sentem, pensam, raciocinam e falam. Exato? Exatamente. Então tá. Não se tem o direito de declarar impossível um fato desconhecido, quando se ignora a lei da maneira de ser a ele concernente. Existem vegetais sentindo e agindo. Ver-se-iam plantas sentindo e fazendo-se compreender. Sem a menor dúvida, as plantas terrenas são, sim, dotadas de alma de igual maneira que os animais e os homens. Sem alma virtual, nenhuma organização constituiria um ser. A forma do vegetal é dada pela sua alma. Apenas a alma da planta não tem consciência de si mesma. Almas de vegetais, almas de animais, almas de homens são seres chegados já a um grau de personalidade, de autoridade suficiente para dobrar a sua ordem, dominar e reger. Debaixo de sua direção, as demais forças são não personalizadoras e esparsas no seio da imensa natureza. A mônada humana, por exemplo, superior à mônada do sal, a mônada do carbono, a do oxigênio, as absorve e as incorpora na sua obra. Antes de passar para você, alma virtual. Explica aí um pouquinho para a gente esse mundo virtual. Essa alma virtual é o máximo. E outro dia eu fiquei de alma lavada quando Divaldo Pereira Franco, citando os elementais como orixás já nesse estágio e dizendo: nenhum deles chegará a ser homem, mas um conjunto deles formando um espírito grupo. Olha que lindo. E aqui nós estamos vendo Camilo Flammarion dizendo que a mônada do carbono, do sal e etc., vai juntar para formar um ser. Sim. A alma virtual, vou dar um exemplo bem simples. Então, quando a ciência descobriu que as pequenas moléculas de fósforo produziam um elemento mais sutil e formava o andar de cima, que era o nucleotídeo é a alma virtual das moléculas de fósforo. É ele que forma a consciência diretora delas. Vamos dar outro exemplo. Quando falamos do elemento zero do sistema periódico, apenas da energia nêutron, estamos falando de uma estrutura que vai transmutar-se e formar o próton. Inicialmente, o próton é a alma virtual que está transmutando o nêutron. Ou que saiu de lá
como elementos mais divinos. Só que o próton também sofre metamorfose e gesta o elétron. O elétron passa a ser a alma virtual de lá. Só que o elétron é um aglomerado de fótons. E quando acontece o salto quântico, os fótons saem da órbita do átomo e forma a alma virtual do átomo, que é o que nós chamamos de magnetismo, a lei. Então, a alma virtual é quem está um passo acima, coordenando o que está um passo abaixo. Por exemplo, a energia vital organiza e mantém a vida. É a alma virtual da vida. Uhum. E quando Joana fala o amor é a alma da vida, está falando dessa energia diretamente. Uhum. Ao mesmo tempo, o fluido vital no qual o corpo físico está mergulhado, ele nutre a vida. E o princípio vital que está antes do próprio corpo, ele gera a vida. Então, normalmente, o que falamos de alma virtual é o que está um passo adiante, que saiu da estrutura num processo de evolução e agora vai comandar. É o que está na questão 540 do Livro dos Espíritos. Uhum. Os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto enquanto ensaiam para a vida. Estamos falando dos elementais. Primeiro obedece aos fenômenos físicos. Adquiriu a experiência. Depois comanda. Alma virtual. Uhum. Se hoje comanda os fenômenos físicos, amanhã comandarão os fenômenos morais. Para o próprio Livro dos Espíritos, o ser moral é a inteligência. E quem comanda a inteligência só pode ser a consciência. Então, no futuro, esse ser será parte integrante da consciência. Outro que vai estar na nossa aula de hoje, com a evolução do pensamento de Joana de Ângeles, nós vamos relembrar, ou na próxima, nós vamos perceber o ego como um ponto de autoconsciência pura, edificando o self. Quer dizer, saiu dele, nós, as almas, estamos construindo o nosso self. E o self está construindo o eu superior, que eu só fui entender agora, Adriana. O eu superior é a superconsciência, na evolução do pensamento de Joana. Antes eu não dava para perceber isso. Nós vamos ver isso hoje claramente. Então, antes chamávamos o eu superior de o self ou o Cristo. Então, ele nasce do. Então, o eu superior é a superconsciência. Nós podemos chamá-lo de self, se quiser, porque ele saiu do. Mas é o suprassumo que compôs o reino de Deus em nós. E é esse eu superior que, de fato, é o Cristo. Então, a soma de vários Cristos compôs essa realidade. Isso é Miramês. Então, essa consciência é esses Cristos que existem em nós. E cada um gerencia um agrupamento de pequenas almas. E elas como centro das consciências individuais, que é a personalidade com seus elementos. Então, quando vamos entendendo esta alma virtual, nós vamos ver Joana dizer: então, escolha um centro onde você vai unificar todos. E agora você tem que conhecer-se, o si mesmo, a personalidade, as suas subdivisões, aprender a administrar e transformar todo esse pessoal numa só realidade. Que é essa alma virtual que depois nós vamos falar, mas que bela intuição eu tive. Foi o que fiz ontem. Porque Kardec fala que a consciência são as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas encarnações. E Jung fala que a consciência não é o conhecimento, mas sim o discernimento. Então é o que me tornei. Só que esse ser que hoje me orienta, ele estava junto comigo aqui ontem. Ele destacou na sociedade e transformou-se num mestre. Mas antes era um de nós. Ele se interessou ou se esforçou um tanto mais, como qualquer um de nós poderíamos nos esforçar e chegar lá. É fantástico, hein, Sebastião? É tudo encadeado no processo de evolução, né? E tudo interage. Eu costumo colocar, às vezes, nas nossas conversas, as divisões que a gente faz é para que nós possamos
compreender, né? Então, por isso que é tudo dividido, mas está tudo interagindo constantemente, né? E aqui, Sebastião Camargo, ele traz para nós o processo, porque o conhecimento do processo e o entendimento dele faz-nos absorver melhor, né, esse caminhar, né, e poder evoluir mais, né, Sebastião? Porque às vezes o desconhecimento do processo, o não entendimento como tudo interage, né, assim como você explicou a função da alma virtual, né, o amor é a alma virtual, né, é isso que Joana de Ângeles coloca para nós, né? Então, mostrando que tudo que foi colocado por nós, seres que evoluímos um pouco, que colocamos aqui para a humanidade, está interligado, está num processo evolutivo constante, né? Não age sozinho. E essa interrelação é o que cria, né? É o que faz acontecer tudo, né? O que há de bom e o que há de menos nobre, como disse Sebastião Camargo, né? Quando utilizamos, porque na essência tudo é puro, né? Tudo tá no caminho. No que acontece é a forma mesmo como a gente está utilizando, né, a nossa forma pensamento, como a gente está influenciando tudo que existe aí, né? Então, eu acho que bem. E aqui também, Sebastião, essa questão que faz as pessoas ir um pouquinho além, né? Que as plantas falam, que as plantas pensam, sentem, né? A gente foi na essência da questão, mas aí vem da questão do alimento, né? Da forma como é a produção do alimento. As pessoas que teriam, entre aspas, a autoridade frente ao alimento, o produtor rural, ele é o deus das plantas, das sementes, né? E aí, como mente, ele está comandando, né? Desde os elementos que participam no solo, né? Tudo ali que existe, eu creio que até as minhoquinhas obedecem a esse proprietário rural, né? Para poder fazer com que aquela semente absorva o que está ali de nutriente e se transforme no fruto futuro que vai servir à humanidade. É por aí, né, Sebastião? Exatamente aí. E talvez esse horticultor, esse agricultor, esse responsável não saiba que a consciência dele está em tudo isso. Porque antes dele começar o preparo da terra, ele idealizou um produto. E André Luiz fala que quando você está idealizando o produto, você já está interferindo na estrutura da terra. Você já está preparando os elementais que a compõem para tal. E depois o adubo X, o fertilizante Y, tudo que você colocar vão agregar valores em algo que está sendo orientado por você como alma virtual. Nesse momento, nós somos almas virtuais. Exato, pequenos deuses, né, fazendo acontecer. Só que tudo que esse alimento fizer de bom e de belo na estrutura de quem se serviu dele, voltará uma parte para o nosso cenário, é da lei de compensação. Se eu construir um elemento que vai prejudicar com fins monetários para usar outros artifícios, voltará para mim também. Então, não é só lucros, prejuízos também. Então, quando você percebe nessa lição, que nós vimos agora esses dias, um experimento quase inocente, Adriana, para quem não conhece isso, onde a ordem foi você aproximar-se de uma árvore e dizer para a árvore, se você está me ouvindo, toca no meu ombro. Você está com o ombro, às vezes, a meio metro longe do galinho. E o galinho abaixar e tocar no seu ombro. Se ele soubesse que esses seres, como nós falamos aqui, plantas existem que pensam, raciocinam, sentem e falam. Quando colocamos isso no nosso livro, eu não conhecia essa citação de Camille. E colocamos a mesma coisa, só com uma diferença. Elas pensam, sentem, raciocinam e se comunicam. Nós só mudamos a última frase. E o Isoldino Rezende, lá da
editora Chico Xavier falou, você tira esse negócio e a gente publica o livro. Foi essa e aquela que um espírito pode animar vários corpos ou vários espíritos animaram seu corpo. Isso aí está atrasado, essa informação, e não é só isso, tem muito mais do que isso. Então não dá para tirar. Aí foi onde ele não editou e nos ajudou criando a editora para poder o livro sair, senão ele não sairia. Sim. Eu não posso negar um conteúdo que eu vi. Claro. Uma coisa é alguém ter me dito, outra é você viver a situação. Exato. E depois veio essa lição aqui do Camilo, eu mandei para ele, não mandei a obra nem o autor. Uhum. Ele falou, quem escreveu isso? Aí depois eu mando o autor, aí ele quis morrer. Falou, como que eu já estava aí e eu não vi isso? A gente é muito pretensioso de achar que vê tudo, né? Até isso, a informação, eu acho que é uma dica, ela só chega no momento para você com clareza quando você está pronto para ela, né? Então, às vezes é muito complicado isso, as pretensões humanas do que está fora do meu contexto, eu não aceito, né? Isso aí é uma dica também para o nosso processo evolutivo. Cuidado, né? Então, às vezes você leu o livro, passa, você não viu, porque você não está pronto para aquilo ainda, você não amadureceu, com essa situação aí, né, Sebastião? E muitas vezes a gente faz isso, né? A gente lê e não vê, né? E de repente o cérebro faz assim, pum, tá aqui, nossa, já estava aqui. Muito interessante essa parte. É o despertar mesmo, né? Ele vem acontecendo, né? A um passo aí, de acordo com o nosso processo, nada mais e nada menos. É de acordo com o seu processo evolutivo, né? Então, ame-se, respeite-se, né? E não desacredite, né? Vai buscando que uma hora a sua mente abre e você vai passar a enxergar. Sigo mais um pouquinho, Sebastião. Qual é a sugestão? Ainda aguenta só um pouquinho. Tá Veja bom. qual que é o mecanismo da própria compreensão. Sim. Então, nós temos na mente 4 departamentos, segundo Emmanuel. Da inteligência, que vai depender do meu conhecimento. Da imaginação, eu só posso imaginar aquilo que conheço. Do desejo, que é um start para fazer o meu propósito. E a memória é onde eu guardo todas as experiências. Só que na memória, usando a inteligência, o poder imaginativo, usando os desejos e criando o pensamento, a capacidade criativa, é que eu vou compreender algo que está sendo dito. Só que o que compreende de fato é o sentimento, que é a promoção de tudo isso, a virtude. Para Joana de Ângeles. Então, o sentimento nobre, ou que foi transmutado de tudo isso, é o único elemento com o qual eu compreendo o próprio pensamento. E nós vimos que é o sentimento que se transforma no pensamento na linha de ascensão. E depois ele pode voltar do âmago do ser, como virtude, e ser pensamento, porque só desce quem subiu, conforme falamos outro dia. Então, veja como é grandioso esse processo. Então, quando percebemos nesses departamentos a construção de um mecanismo para a compreensão de uma pauta, se eu não tiver algo semelhante ao conhecimento que eu estou lendo dentro de mim para que eu possa comparar o que está sendo lido com o que já possui, não há compreensão. Porque eu vou confrontar 2 conteúdos. Então, isso aqui é estranho. Eu não consigo compreender. Agora, se eu for insistindo na leitura, o próprio livro mergulha dentro de mim se eu quero compreendê-lo. Ele é uma consciência virtual que está organizando o conhecimento. Então, se eu me abro para o conhecimento, ele mergulha dentro de mim e vai formando a minha base
o meu raciocínio. Por isso que a cada hora que eu leio, eu vou enxergando coisas diferentes. Porque na leitura anterior, e isso vai constar, você viu lá no segundo livro, o livro que se materializa. Eu vou chegar a um grau tamanho que eu não preciso nem abrir o livro para entender o que tem dentro dele. Mas eu preciso ter esse universo de elementais, de consciência dentro de mim, semelhante àquilo que eu estou lendo. Que leitura agradável, como eu já sabia disso. Lembra quando eu li a Gênese pela primeira vez, eu falei, mas isso é tudo muito lógico, isso parece que eu conheço. Depois eu fui lembrar que eu tinha participado do negócio na época estudando junto. Mas se eu não tivesse, eu ia negar, ia Sim. combater, ia falar que espiritismo é coisa de demônio. Sim. Onde já se viu reencarnação? Uhum. Mas só que nós estamos relembrando. Por isso que Richard de Bach, em 3 frases, formando um conteúdo, educar é fazer emergir do ser aquilo que ele já tem. Então, como que você pode dar informações a um aluno se você desconhece o que ele possui? De repente, ele sabe mais do que você como educadora. Bom, estudar é relembrar, ou conhecer é relembrar o que nós já sabemos. Agora, fazer é demonstrar que nós sabemos. Se eu vou fazer e não sei fazer, então me falta conhecimento. É onde Miramês entra. Se a mente busca dentro e não encontra, ela tem autorização para buscar fora, na casa do vizinho. Uhum. Onde ela vai buscar as inspirações. Então, aquilo que ela não encontra no seu próprio manancial, porque nem tudo sabemos, ela precisa buscar fora. Agora, para buscar fora, tem uma condição, e eu preciso deixar de lado o que eu penso que sei. É a orientação de Kardec. O sábio, para estudar algo que ele desconhece, deixa de lado o seu saber, porque senão vai entrar com ideias pré-concebidas. Deixa vir o conteúdo, depois ele compara e vê o que acrescenta. E assim por diante. Tem uma linha da pedagogia que fala da desconstrução, né? Desconstruir para você poder, então, ir além, né? Então, aí você quebra paradigmas, como o pessoal coloca, né? Que são preconceitos que já estão instalados, arquiteturas mentais que a gente constrói para algo, né? E ali a gente deixa pronto e tudo tem que caber naquele modelo. E para você avançar, você tem que quebrar esses modelos para poder fazer algo mais acontecer e emergir, né, de si mesmo. Então, vamos às leituras iniciais? Vamos. Quase não lemos, né? Já está acabando o nosso tempo. Veja lá com o Miramês primeiro. Miramês de novo? Voltamos? Essa dissociação, essa disposição te ensinará. Vê aí. Essa disposição te ensinará somente ver o bem onde haja o mal, no qual deves pensar nunca, porque quem pensa cria e é responsável por sua criação. Porque o mal não existe por si próprio. Sim. É a ausência ou ignorância do bem. Então, Exato. como que eu posso falar que o veneno é mal? Não, né? É uma estrutura que foi criada para um fim. Quando eu compreender que no açúcar tem veneno arsênico, tem ácido sulfúrico, tem soda cáustica, tem calvígio, isso no refinado. Mas dependendo da dose, e se eu souber usar, eu posso não ter agressividade. Se eu tiver especialistas dentro de mim para coordenar esses elementos. E veja a sequência. A matéria mental é composta de seres vivos incontáveis, não é? Então, a matéria mental, ao ser exudada, quando eu coloco ela para fora, para interação, né? Ela já está na minha mente. Eu canalizei, agora eu vou colocá-la para fora. Segue a leitura. Exudada da mente, interage com o meio ou atmosfera psíquica, atraindo para si elementos imponderáveis. Quer dizer, primeiro sai um padrão de dentro de mim. Aí eu vou atraí-los
ao integrá-los ao meu pensamento, à minha matéria mental, ela vai dando forma àquilo que os desejos determinaram. Os desejos são entidades, entidade que agrega várias outras coisas numa só realidade. Vai tomar a forma correspondente daquilo que pretendo. Só que eu estou interagindo não só com esses seres de fora, com todas as minhas vivências. Eu estou convidando todo mundo para um clã que está sendo edificado agora. Quem se interessa por essa construção? Quem pensa, cria. Só que agora eu sou responsável por todos eles. Pelos que estão vindo de dentro, pelos que estão vindo de fora. Porque eu os convidei, eu os atraí. Se o pensamento é nobre, que bom. Agora veja Joana de Ângeles, que fala que desde os momentos mais primários do princípio inteligente, ficam gravados neles o que nós pensamos, o que nós sentimos. E eles só vão ter condição de reivindicar os bons tratos ante os maus tratos quando eles estão na área da razão. Só que aí eles surgem como conflitos. A autoculpa, a autopunição. Você me enganou. Quando você pensou e falou mal do vizinho, você estava nos usando para matar. E nós somos a energia criadora. Você nos transformou em destruidora. Por isso agora nós estamos dentro de você como um pequeno ou um grande câncer. É o que vocês vão ver lá na frente com Ramatiz, nas origens do câncer. Então, essa energia na origem é uma fonte criadora. Elas não têm em si o bem ou o mal, certo e errado, vai nos obedecer. Entre aspas. De acordo com Miramês, elas só obedecem às leis universais. E quando eu desvirtuo das leis universais, as leis de harmonia, eu estou construindo a minha própria destruição, as enfermidades ou as perturbações. Quando eu me esforço para estar em harmonia com as leis, o respeito a si mesmo, a vida, a essas próprias leis, aí eu vou me adequando nesse processo criador e passo a ser um co-criador com Cristo, fazendo o que ele faria se estivesse em meu lugar. É uma disciplina, né? Isso, segue a leitura. A princípio, a mente humana cria formas mais ou menos permanentes de acordo com o conteúdo emocional e volitivo. Essas criações manifestam-se como vibrações radiantes, semelhantes a relâmpagos fugazes. Então, a princípio, eu estou criando alguma coisa de acordo com as minhas emoções e com a minha vontade. O volitivo é de vontade. Só que pode ser relâmpagos fugazes, eu posso criar uma coisa e não ter condição de sustentá-la. Ou posso criar coisas que vão permanecer, que vai depender dos meus valores. O que eterniza é o que é nobre. O que normalmente dissocia, como no caso das enfermidades, está desmontando um clã que eu aglutinei, mas não tive condição de promover. Então, a enfermidade é o mecanismo para desmontar, para dissociar os elementos e dar a eles um recomeço. Então, quando começamos, de acordo com esse conhecimento, esse saber, construir realidades que beneficiem a todos, tendo consciência que eu faço parte desse todo, somos uma só realidade, aí não tem mais como adoecer. Porque eu vou fazer o que faria Jesus se estivesse em meu lugar, repito. Tudo o que fizer a um dos meus irmãos mais pequeninos é a mim que eu fazeis. Será esses os pequeninos que ele estava querendo dizer? Onde houver 2 ou mais? Pelo menos os mais pequeninos que eu conheço até agora são os elementais, como consciência se organizando para dias vindouros. Exato. Só vou colocar mais uma questão antes de nós irmos para os finalmente aqui, que eu fiquei imaginando, né? Eu fiz tudo errado e gerei o câncer em mim, estou nessa situação hoje, né? Como me redimir perante esses elementais, né? E dar um novo curso? Isso é simples.
Simples para você. Hamed, eu só posso mudar uma estrutura que eu reconheço que ela existe. Porque não existe o certo e errado, existem as minhas experiências. Era o que eu sabia até então. E eu vou dizer o que faz maquinalmente alguns no mantra, vamos dizer assim, ou na terapêutica, Ho'oponopono. Sinto muito. Eu não sabia que iria culminar em algo tão desastroso. Me perdoe, permite que eu recomece. Eu vos amo. Não fiz por maldade. Sou grato pela oportunidade do recomeço. Então, primeiro eu reconheço que houve um aprendizado. No mínimo, aprendemos como não fazer. E agora é só recomeçar, refazendo o caminho, recapitulando. Eu achava que estômago cheio que garantia nutrição. Agora eu vou comer o mínimo e fazer o máximo. Então não é tão difícil. Agora eu preciso reconhecer, como outro dia, na oncologia aqui do Hospital de Três Lagoas, um paciente indo para a fase terminal, reclamando que estavam passando, ele muito jovem, estava passando seres na sua frente. Só que os seres passando na sua frente eram idosos, de até 70, e aqueles que estão acima de 70, parece que tem prioridade assim. E ele enfureceu-se. Aí eu sentei próximo e falei, você quer sarar do câncer? Ele disse, eu quero. Então comece por mudar esse comportamento, porque isso aí é o câncer em si. Então nós temos que agradecer. Nós estamos passando em nossa frente seres com maiores necessidades. Nós somos mais jovens, nós podemos esperar. E esse exercício de paciência já é a cura em si. Ele foi acalmando e etc. Falou, mas fulano curou sem transformar. Ele falou, não curou. A medicação só combate o efeito. O câncer permanece nele, porque o câncer é essa mágoa, esse ressentimento, essa impetuosidade, esse comportamento orgulhoso, vaidoso, etc. Isso é o próprio. Agora, pacificou o efeito que está no corpo. E ele não está no corpo. O corpo está apenas manifestando o desequilíbrio. Se quer sarar de fato, a medicina vai te ajudar aliviando os efeitos e você vai consertar a causa. Aí falei de Hipócrates, etc. E ele se acalmou um pouco. Aí chegou a vez de ser atendido, ele já estava bem mais tranquilo. Não sei se ele levou para a vida, mas ficou a dica. Então, diante de uma situação, eu preciso reconhecer que alguma coisa não está de acordo. E eu quero refazer o propósito. E aí vai depender da minha humildade, primeiro da honestidade que eu vou usar para esse reconhecimento, depois da humildade para me predispor ao aprendizado seguinte. A sinceridade, porque eu é que preciso colocar a mão na massa. E depois a fidelidade com os elementos que vão me ser concedidos por misericórdia para que eu recomece e possa fazer a reordenação dos elementos. Porque se você pega um ácido corrosivo, como a água oxigenada, 2 hidrogênios, 2 oxigênios. Vamos supor que essa estrutura seria a estrutura cancerígena. Se eu sei, eu vou libertar um átomo de oxigênio, houve a cura. Eu só vou tirar o elemento que está em demasia naquele setor ou os excessos que foram cometidos. Você trouxe elementos, consciências e não conseguiu promovê-las. Então, liberte-as para o momento. Fique com o necessário que você consegue administrar para a reordenação dos fatores. Maravilha. Continua a leitura. Qual que é a sugestão, Sebastião? Temos time aí, acho que já deu 1h07. Por conta do horário, eu acredito que não precisa mais leitura. Tá, eu só vou reler agora aqui, pontuando algumas coisas. Tá ok.
Então, eu preciso de uma disposição. Vou buscar aqui no que nós colocamos anterior. Criamos, né, ininterruptamente. Não tem como ser diferente. Então, criamos ininterruptamente. Nossas criações, entretanto, manifestarão as características, vida e dinamismo que lhes imprimirmos, segundo a nossa obediência à lei e os valores e conhecimentos empenhados na ação. Por esse motivo, é imperioso selecionarmos o que desejamos construir e perpetuar em nosso condomínio espiritual, auscultando a nossa consciência. Então, a primeira atitude é esse exame de consciência ou nos preparar para ouvir a consciência, como fizera Paulo de Tarso. O que queres que eu te faça? Então, primeiro, mergulho dentro de mim, e como você viu no segundo livro, é o capítulo 8 inteiro para fazer isso. O mergulho interno, e depois vai para a ação e retorna ao ponto de origem. E aí que nós colocamos com Miramês, então essa disposição para fazer isso que nós colocamos, nos ensinará somente ver o bem onde haja o mal. Porque se tudo que existe é Deus, como que eu posso dizer que alguma coisa em Deus é ruim? Se eu não tenho olhos de ver, se eu não tenho ouvidos de ouvir, eu posso dizer. Por isso que quando nós falamos que algo fora está equivocado, eu estou acusando a Deus que ele não é a suprema sabedoria, coisa nenhuma. Porque eu estou vendo erro na sua obra. E eu estou falando que ele não é onipresente, porque ele não está ali. Ele esqueceu de nós. Tem gente que fala isso. E onipotente ele também não é, porque não está fazendo nada, não estou vendo nada acontecer. E eu não devo pensar nunca nesse mal. Essa disposição a ver o bem onde haja o mal, no qual, neste mal, não deves pensar nunca, porque quem pensa cria. Porque se eu estou pensando no mal, às vezes eu tenho alguma sensação, aí eu já começo a pensar, estou com dengue. Já estou criando a dengue. Ou estou com medo de adoecer. Já estou criando, pela estrutura do medo, o adoecimento. Quando surge uma sensação desagradável, eu penso na sensação agradável que eu quero ter. Eu já estou transmutando aquela sensação desagradável. Como nós estamos preparando, Adriana, porque a idade vai chegando, a gente precisa fazer pelo menos alguns exercícios de musculação, não é essa a recomendação? Agora, como que eu vou fazer a musculação se eu não tenho os elementos para ofertar após a mesma? Então, eu fui comprar os aminoácidos essenciais, os elementos que eu preciso dar ao meu corpo, porque na hora que eu começar o exercício com um propósito, muita gente vai fugir do meu cenário. E eu preciso substituí-los por aqueles que querem ficar, para que eu consiga aquilo que pretendo. Então, agora já está tudo prontinho, a gente vai começar porque tem os elementos próprios. Não adianta eu comer tal coisa se eu quero um objetivo diferente. Então, agora eu vou ter que ver os alimentos que eu vou trazer após, porque imediatamente ao exercício, onde muitos fugiram, abriu vaga. Agora eu tenho que trazer os elementos que têm a especialização para ocupar os espaços para fazer acontecer o que eu pretendo. Do contrário, eu apenas vou judiar do meu corpo e, às vezes, prejudicá-lo e pensar que estou fazendo um benefício. Acho que por hoje é o suficiente. Né? Maravilhoso, nossa. Gratidão, mais uma vez, por sua presença, sua disposição. Escreve o livro e vem explicar o livro, hein, pessoal? Quem somos nós, né? Já dei tudo, já escrevi o livro, leiam, compreendam, não, o autor vem junto. Nossa eterna gratidão, que Deus continue te inspirando, te iluminando, para que nós possamos aqui, né, avançarmos juntos contigo. Nós sabemos que o compromisso, né, que você desempenhou foi com todos nós, com certeza, por isso que respondemos ao seu chamado aí e estamos juntos com você.
nessa jornada. Nossa gratidão imensa, né? Então, vou pedir só nesse momento que todos elevem o pensamento. Você quer conduzir esse finalzinho para nós? Vou te explorar mais um pouquinho. Podemos. E até é interessante quando fala, eleve o seu pensamento. Elevar para onde? Pois é. A gente pensa que é algum lugar. Então, estabeleça a sintonia ou a frequência do seu pensamento neste instante. O que almeja tornar realidade, porque o pensamento é uma construção, como nós já sabemos. Então, estabeleça a frequência para o vir a ser. E depois, coloque em ação os sentimentos, a alma virtual para essa construção, começando a dirigir o próprio pensamento, dando forma e vida, movimento e direção. Ao inspirar, estamos trazendo seres incontáveis de múltiplas realidades, como elementos copartícipes ou que participarão da nossa construção. Quando pensamos, interagimos com incontáveis realidades e as incorporamos de acordo com o nosso propósito, para que possamos fazer deste o melhor de todos os dias. No pensar, no sentir, no falar e no agir, fazendo o máximo do mínimo que está ao nosso alcance, visando sempre o aproveitamento total e o não desperdício de coisa alguma. Porque se os elementais formam a base de coesão e sustentação da vida em todos os reinos, a partir do princípio inteligente recém-saído do psiquismo divino, tudo que existe no universo só existe por sua participação. Gratidão a todos. E até daqui a pouco, às 17h30, com mais um episódio da evolução do pensamento de Joana de Ângeles, que hoje vai estar simplesmente magnífico a recapitulação e alguns adendos. Gratidão a todos. Até mais tarde e até o próximo domingo, quem vem participar conosco aqui no Tempo de Despertar o Ser. Um beijo no coração de todos. Agora temos mais um meio por intermédio do qual você pode nos ajudar grandemente, que é o Valeu. Está na plataforma do YouTube. Vai estar bem no rodapé quando você faz a inscrição. Aí vai estar lá quando você clica no vídeo, vai estar o Valeu. Não importa o valor, importa o seu Valeu. Veja aí como está, como aparece na tela. Então isso é muito importante para o vídeo ganhar proporção, para que ele possa ser compartilhado, ofertado a outros seres que às vezes não assistem aqui diretamente. Como eu sempre digo a vocês, o que faz com que esse vídeo torne-se relevante, em primeiro lugar é a sua inscrição. Antes da inscrição, a sua audiência. Depois a sua inscrição. Depois o seu gostei ou não gostei. O seu comentário, o seu compartilhamento e agora ainda com mais ênfase, o seu valeu. Gratidão a todos e tudo. Em nome do Cristo, em nome de Deus, vamos avançar um tanto mais.